Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este era um homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá, gente, Oxalá aqui não é espírito não, né? É um termo antigo usado, tomara, quem dera, né? Quem dera. Onde é que eu estou? Versículo, aqui, 3. Oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta. Quem dera o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela estava se referindo a Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso eu vivificar? Posso eu matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia por-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se ele a seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Amém? Até aqui. Queridas, essa palavra continua, tem uma continuação, né, que ele quer dar um presente, aí Geazi entra na história, que é o servo de Naamã, mas isso não vem ao caso. Quero falar, nós vamos ler até aqui, vamos ficar aqui nesse texto. O Naamã, o comandante do exército da Síria, um cara mais respeitado, mais temido, ele era amado tanto pelos seus líderes, né, pelo rei, quanto pelo seu povo, um homem honrado, respeitado, mas ele tinha um probleminha, ele tinha lepra. E naquela época, a gente precisa falar, né, que os sírios, a cultura deles é diferente dos israelitas. Deus falou para os israelitas que se alguém tivesse lepra, era para ficar apartado, então era considerado imundo até a purificação, até ele ser curado, evitando que as pessoas se contaminassem e tal. São leis que na época não existia medicina como nós temos hoje. E Naamã, ele não tinha essa cultura. Então ele era um leproso que convivia no meio do seu povo, né? Mas mesmo assim ele estava lá trabalhando, estava à frente dos combates. E nós vemos aqui que a Síria invadiu Israel e levou cativa uma menina. Levou essa menina como escrava. Dentre tantas pessoas, foi levada uma menina. Então você imagina, né, como era a vida dessa menina. Uma menina que se a Bíblia falasse que foi uma moça, uma jovem ou uma mulher, nós vemos que é uma pessoa um pouquinho mais amadurecida. Mas a gente vê que é uma criança. Quando a Bíblia se refere à menina, ela deveria ter no máximo 15 anos de idade, e olhe lá.
12 anos de idade, era uma pré-adolescente, uma jovenzinha, uma junior. E essa menina foi levada, imagina a cena, essa menina sendo arrancada da sua terra, da sua parentela, dos seus pais, à força. Imagina o trauma que essa menina sofreu na vida dela. E ela foi levada cativa para trabalhar como escrava. Ela saiu de um país livre, Israel, um país abençoado por Deus, para trabalhar num cativeiro, para trabalhar como escrava da esposa de Naamã. Tudo bem que ela não estava num lugar de trabalhos forçados, mas ela foi para casa. Acharam graça nessa menina, acharam ela bonitinha, jeitosinha, vai servir a minha senhora, a minha mulher, a minha esposa. E ela foi para servir. Então, queridos, nós vemos aqui que a chave dessa história toda, desse milagre acontecer na vida de Naamã, que ele foi curado de uma lepra pelo Senhor, e ele se curvou diante do Deus Todo-Poderoso, porque ele era um homem incrédulo, né? A chave para que isso acontecesse foi essa menina. Foi uma menina que falou para sua senhora, quem dera o meu Senhor estivesse em Israel, porque ali há um profeta, e esse profeta faz milagres, né? Então, quantas coisas a gente aprende com essa menina. Quantas coisas, eu enumerei várias. A gente vê que essa menina, pela história dela, por tudo que ela fez ali, aliás, fala pouco, nem um nome ela tem. Mas essa menina nos remete à igreja do Senhor Jesus. Mais uma vez, todas essas mulheres, né, apontam para a igreja, para mim e para você. Para você, mulher que está aprendendo com a palavra de Deus. Essa menina era uma menina, ninguém fala o nome dela, porque não interessa, porque você pode se encaixar aqui. Né? Uma menina que sofreu, né, a escravidão, o peso da escravidão, o peso da servidão, mas ela não se deixou escravizar na sua mente. Olha que coisa interessante. A lepra, ela foi um canal de bênção para curar a lepra de Naamã, para curar esse homem, para que esse homem se convertesse ao Deus de Israel. Mas ela não se deixou contaminar por tudo, pela lepra de Naamã. Porque a lepra, a gente sabe que na Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, a lepra simboliza o pecado, né? Quando você vai ler no sentido espiritual, a lepra é o pecado. Então foi uma menina, eu fico imaginando ela ali na casa de Naamã, ela ali servindo aquele homem com alegria, com disposição, e ela não guardou ressentimento. Ela podia ter aquele sentimento de querer se vingar, né, do seu senhor, porque foi ele que a escravizou, é ou não é? Né? Quando alguém te faz mal, o que vem dentro de você? Puxa vida, eu fiz tão bem para essa pessoa, e essa pessoa está me tratando desse jeito? Está me tratando mal assim? Está me perseguindo? O que eu fiz de mal para receber tudo isso? Né? Mas esta menina, ela não se deixou levar pelos seus pensamentos. Ela era uma escrava, mas a sua mente, o seu espírito não eram escravos, queridos. E assim somos nós em Cristo Jesus. Não podemos ser escravos de ressentimentos, de mágoas. Porque muitas vezes essa lepra da mágoa, do ressentimento, o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 13, se eu não me engano, 12, que nós não podemos deixar a mágoa, a amargura entrar no nosso coração. Para que nós não sejamos contaminados e por meio dela nós possamos contaminar outras pessoas. A amargura, quando entra e fica, ela corrói, ela aperta o nosso coração. A gente apodrece, a gente se torna leprosa espiritualmente. A mágoa, o rancor. Então a gente tem que ser livre. E essa menina, ela nos ensina isso. Apesar da situação, da condição dela de escrava, ela não se deixou levar por isso. Ela não deixou esse sentimento dominá-la. Ela era uma escrava, mas ela era livre. Amém, queridas? Eu não sei o que você está passando na sua vida. Às vezes você pode estar passando uma situação de cativeiro. Seja lá um cativeiro emocional, seja um cativeiro no físico, na sua saúde. Seja um cativeiro de um casamento que não está indo bem, que não está dando certo. Um cativeiro de uma amizade que está te manipulando, está te controlando, você não aguenta mais. Alguém que está te perseguindo. Um trabalho, teu chefe está te perseguindo. Você não pode ser escrava desse sentimento. Você não pode ser escrava dessa emoção. Deus te colocou ali com um propósito.
Deus te colocou nessa situação de cativeiro com propósito. Você já parou para pensar que essa menina foi colocada ali na casa de Naamã para ser um canal de bênção para aquela família? Porque eles conheceram o poder de um Deus único, que cura, que restaura, que transforma, que faz milagre. Como é lindo isso. Às vezes a gente está aí reclamando da vida, reclamando de uma situação que está acontecendo conosco. Ai, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? O que eu tô fazendo aqui nesse trabalho? Meu Deus do céu. Puxa, você tem que louvar a Deus porque você tem um trabalho. Você tem que louvar a Deus porque você tem uma porta aberta que está trazendo sustento para a sua família. Às vezes a gente reclama de um casamento, do marido que é assim, que é assado, que... Ai, o meu amor está esfriando, está acabando, eu não sei o que está acontecendo. Você tem que louvar a Deus que tantas mulheres aí não encontram marido, principalmente nos dias de hoje, não é verdade? Dificílimo. Os poucos homens que tem, porque é 10 mulheres para cada homem. Não sei se aumentou isso aí, né? Agora os homens não sabem se querem ser homem, se querem ser mulher, se querem bi, trans, sei lá o que eles querem. Então tá pior ainda. Né? Por isso que o mundo tá perdido. Então assim, você tem que dar graças a Deus que você tem um marido. Né? Às vezes a gente fala, não, mas é melhor só do que mal acompanhada. Existem realmente situações que... Existem situações, ó, quem é solteira fala que não é verdade. O cobertorzinho de orelha é bom. Então, queridas, a gente tem que aprender a lidar com as nossas insatisfações. Eu já falei sobre isso aqui, numa dos meus estudos das mulheres tem lá, não me lembro agora, mas sobre as insatisfações. Muitas vezes a gente está insatisfeita. Hoje em dia, principalmente, com tanta oferta, com tanta coisa que nos oferecem, a gente fica perdido. É tanta coisa que a gente vê, que a gente quer, né? O mundo mudou muito, né? O mundo mudou demais. Tudo agora está na palma da sua mão. Você quer acesso para as coisas, está ali. Antigamente, não. As pessoas tinham que se mover, tinham que ir nos lugares para comprar alguma coisa. Hoje você compra pela internet, né? Você trabalha pela internet e você vê um monte de lixo na internet. Então, nós temos que ter cuidado. A nossa mente não pode ser escrava da internet. E essa palavra para os dias de hoje. Muitas vezes nós somos escravas da internet. A gente fica o dia inteiro ali. Eu recebi vários vídeos de crianças dormindo, fazendo assim. Meu Deus do céu. Pais que não têm paciência de conversar com seus filhos, de educar seus filhos, de criar seus filhos, colocam uma telinha na frente deles. Porque é mais fácil, a criança fica ali magnetizada. Eu vejo pelos meus netos, eles de verem os pais, a gente com o celular na mão, eles são magnetizados por aquilo. Eu ponho meu celular ali para tirar foto, para filmar, né, os netinhos e tal, mas eles querem um celular, eles não ligam para o brinquedo. E se eu ligo uma musiquinha, eles ficam desesperados, né, porque eu sempre ligo uma musiquinha, né, para cantar para eles e tudo. Eles ficam desesperados com aquilo. É uma coisa realmente maligna. O Satanás está dominando a mente das pessoas. E se a gente não tiver um domínio mesmo do Espírito Santo, nós vamos ser controlados. Tudo está caminhando para isso. Então, nós vemos algumas coisas que eu anotei aqui sobre essa menina que eu queria compartilhar com vocês. Ela tinha essa saúde mental. Olha que interessante, né? Uma pessoa com saúde mental. Ela não se contaminou com os maus sentimentos que ela poderia ter tido. Ela não olhou para a situação que ela estava vivendo. Ela podia estar cativa fisicamente, mas a sua mente não era escrava, né? A lepra de Naamã contagiou a menina, mas a compaixão da menina acabou contagiando a Naamã. Não é demais isso, queridos? Era uma menina que tinha compaixão no seu coração. Apesar do seu dono, porque ali era o dono, né, dela agora, queria escravizá-la, ela não quis se vingar. Você já pensou numa situação dessa? Qual que era a situação dos escravos antigamente? Misericórdia, né? Então, assim, para aqueles escravos viverem bem, eles tinham que mudar a mente. A palavra diz em Romanos capítulo 12 que nós temos que renovar a nossa mente pela transformação, né, do nosso espírito. Então, olha só, no que você tem pensado? Porque muitas vezes a gente se deixa levar pelos problemas, a gente só fica pensando nos problemas. Ai, porque eu estou vivendo esse problema, ai, porque eu não aguento. Você está escravo dos problemas. Deixa os seus problemas na mão de Deus.
O que diz a palavra de Deus lá em Provérbios 4, versículo 8? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui ele não está falando seja os seus problemas, as situações adversas, não. Ele está dizendo tudo que é bom, agradável, verdadeiro, respeitável, justo, amável, é isso que ocupa os seus pensamentos. Do que você está nutrindo a sua mente? Né? A Bíblia diz também lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que como imagina a sua alma, assim ele é. Se você se deixar dominar pelos maus sentimentos, assim você será uma pessoa amarga, rancorosa, vingativa. Não é assim que Deus quer que a gente seja. A mágoa, né? Dizem por aí essas frases de lacração, de impacto, né? A mágoa é um veneno que você toma querendo que o outro morra. É você que acaba morrendo. Você vai tomando veneninho todos os dias. A mágoa, o ressentimento. Às vezes você pode pensar, mas eu não tenho mágoa, eu só não quero ver aquela pessoa na minha frente. Tá, claro que tem. Se fala no assunto, aquilo dói, é porque a mágoa tá lá. O ressentimento tá lá. A vontade de vingança, aquela indignação, aquele sentimento ruim. Se livra disso em nome de Jesus. Porque isso te impede o teu relacionamento com Deus. Isso impede o teu relacionamento com as outras pessoas. Isso vai fazer com que você influencie outras pessoas negativamente. E outras pessoas recebam essa mágoa. Uma mãe que é magoada, ela passa para os filhos. E os filhos recebem essa mágoa. Os filhos continuam remoendo essa mágoa. Você que é mulher, você que é coluna da sua casa, você precisa se livrar disso em nome de Jesus, né? O diabo, ele sempre vai atacar a tua mente. E nós temos que aprender, queridos, nós temos que aprender que a nossa mente, ela tem que ser dominada pelo Espírito Santo, não pelo celular, não pelas coisas desse mundo, não pelos maus conselhos das pessoas que nos rodeiam. A nossa mente tem que ser controlada pelo Espírito Santo. Diz lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? Meias verdades. Mentiras que parecem verdades. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A mente dessa menina era cativa a Cristo. A mente dessa menina era cativa ao Deus de Israel. Ela saiu de Israel, mas Israel não saiu dela. Glória a Deus. Você não pode se deixar contaminar pelo ambiente que você está. Você não, por aonde você vai, você tem que ser luz. A escuridão do mundo não pode te abafar. Você que tem que iluminar. Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. É você que tem que salgar. É você que tem que iluminar. E não deixar com que o mundo te escravize com as meias verdades. É lógico que quando a gente começa a ver má notícia, a gente começa a ver o mal prevalecendo contra o bem, a gente fica indignado, acaba soltando umas besteiras, desejando umas coisas horríveis, né? Ai, até a morte de certas pessoas, a gente acaba rindo das piadas que fazem, né? Da pessoa morrendo, enfim. Mas a gente não pode, queridos, nós somos do reino de Deus. Nós temos que aprender a orar por aqueles que nos perseguem, como nos ensinou Jesus. Amar aqueles que nos odeiam. É assim que o Senhor nos quer. Amém, queridos? Amém. Lamentações capítulo 3, Jeremias nos ensina que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa menina estava no cativeiro, mas a memória dela trazia esperança. Ela não ficou ali remoendo, porque a gente vê o que ela fez. Só essa atitude dela, de falar do Deus de Israel, da cura do seu dono, aquilo já mostra muita coisa nessa menina. Amém? Amém. Jó estava cercado de desgraça na vida dele. Todos conhecem a história de Jó, né? Cercado de desgraça.
No meio dessa, ainda tinha amigos que queriam que ele, né, queriam afundar, jogar toda a culpa, o peso nele, para você é o culpado, agora morra também, né? A mulher que falava, amaldiçoe esse Deus e morra. Mas Jó, lá no capítulo 19, versículo 25, ele diz assim, no meio de todo esse redemoinho de desgraça sobre a vida dele, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa tem sido a sua postura, mulher de Deus? Mulher que é cheia do Espírito Santo. Essa tem sido a sua postura no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, no meio da angústia. Porque Jesus não falou que venha para mim que a tua vida vai ser um mar de rosas. Não! Ele falou, venha para mim que eu vou te dar salvação. A salvação a gente tem que conquistar, queridos. Temos que conquistar a salvação no corpo. Você quer saúde boa? Conquiste essa saúde através da sua alimentação. Amém? Você quer ser rico? Trabalhe, não tem outro caminho. Não vai jogar na loteria porque isso não é de Deus. Você quer ter um bom relacionamento? Bom casamento? Seja uma boa esposa. Semeie para colher. Amém? Você quer ter filhos abençoados? Ensine os seus filhos. A salvação da tua família é conquistada. Existe algo acontecendo que é sobrenatural na sua vida, que está acabando com vocês, uma perseguição? Conquiste essa salvação através das tuas orações, dos teus jejuns, da tua busca com Deus, através do conhecimento da palavra. Amém, queridos? Não fique parado esperando as coisas caírem do céu. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Comigo vocês vão vencer. Através da oração vocês vão vencer. Eu não consigo mudar, pastora, minha vida é assim. Eu sou chata desse jeito. Consegue sim. Diga não para a sua carne. Diga não para o seu eu. Fala, não, eu vou mudar em nome de Jesus. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, o Senhor falou que o Senhor ia estar comigo até o fim. Então me ajuda, Senhor. Me transforma, eu quero. Queridos, essa oração, ela é poderosa. Vocês não fazem ideia do poder que é essa oração. Eu já fiz essa oração diversas vezes na minha vida. Tipo, Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, ela me fez muito mal, o Senhor sabe disso, eu quero matar aquela pessoa. Mas me ajuda a amar, Senhor. Muda o meu coração. Senhor, eu estou esfriando na fé. Senhor, aquece meu coração, por favor, Jesus, aquece meu coração. Eu não quero me afastar de Ti. É essa oração que você tem que fazer. Senhor, me ajuda a vencer esse vício, me ajuda a vencer isso aqui que está me dominando, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Eu não consigo na minha carne, mas o Senhor me ajuda a conseguir. É isso que a gente tem que fazer, queridos. No mundo nós teremos muitas aflições, mas com Cristo a gente sempre vai ser vitorioso. Controle os seus pensamentos. Você pode ter tudo na sua vida. Você pode ter carro, dinheiro, fama, poder. Você pode ser a pessoa mais rica de Alphaville. Se os teus pensamentos não forem bons, você vai viver uma vida atormentada. Porque tudo começa aqui, ó, depois desce para cá. Quando desce para cá, estraga tudo, azeda tudo. Então, controle os seus pensamentos. Para de pensar nos seus problemas e nas pessoas que te feriram, porque senão você nunca vai conseguir avançar. Amém? Não espere que seus inimigos venham lhe pedir perdão, venham lhe trazer esperança. Sai dessa. Em nome de Jesus. Jesus nos ensinou que aquilo que a mão direita faz, que a esquerda não saiba. Você não precisa ficar, não dá uma coisa esperando outra em troca. Não faça isso, porque você vai sofrer. Não espere nada. Cada um vai oferecer o que tem. Naamã deu para a menina o que? A escravidão, né? E a menina devolveu o que para Naamã? A cura, a salvação. Então que não seja o problema que vai te afundar. Não deixe essa mágoa te apodrecer por dentro. Seja canal de bênção para as pessoas. Como Jesus se alegra de pessoas assim. Jesus, quando Judas o traiu, que Jesus falou para Judas? Aqui vem, você vem ao quê? Para quê, amigo? Aqui você veio, amigo. Chamou Judas de amigo. E Judas vendeu Jesus para os soldados para ser morto. Ele chamou Judas de amigo. A dor em Judas foi tão grande que ele se matou, ele não aguentou. A palavra nos ensina em Romanos que a gente tem que tratar o mal com o bem. Assim a gente vai amontoar brasas na cabeça das pessoas. As pessoas não vão suportar.
Queridos, como você tem tratado os seus inimigos? Está aqui um exemplo, essa menina. Como que ela tratou o pior inimigo da vida dela, aquele que tirou ela violentamente do seu lar, do seu aconchego. Como é que ela tratou esse homem? Com amor, com compaixão, com empatia. Ela tomou o lugar dele. Ela viu. Queridas, milagres só acontecem quando a gente tem compaixão das pessoas, sabia? Quando você ora pelas pessoas, sem sentir empatia, sem se identificar com a pessoa, sem ter compaixão verdadeira pela pessoa, os milagres não acontecem. Mas quando você se coloca no lugar de uma pessoa, toda vez que você for orar por alguém, se coloca no lugar dela. Deseje realmente a cura. Imagine você no lugar daquela pessoa, com aquela enfermidade, com aquele problema financeiro. Aí o Senhor vai fazer milagre. Isso acontece comigo sempre. Amém? Selecione os seus relacionamentos. Naamã só foi abençoado porque estava com aquela menina. Porque aquela menina era uma mulher de Deus. Então, minha amada, a psicologia nos ensina, né, os estudos aí, as pesquisas, que você é a média dos 5 amigos que você tem. Né? Você tá bem de amigo? Né? Você tá bem de amigo? Às vezes você tem aqueles amigos que te puxam para baixo. Aqueles amigos que são super negativos, que vão te jogar lá na lama. Que estão sempre fofocando, falando mal dos outros. Ai, ela é uma chata, é uma fofoqueira, vive reclamando da vida, mas é minha amiga, ela gosta de mim. A que ponto chegou a tua carência para andar com gente assim? Né? Sai fora. Sai fora. Você fala para essa tua amiga, olha, ou você se converte e vira uma pessoa de Jesus, larga essa vida, senão não vai dar para andar junto. Porque pessoas que são assim vão te levar para baixo. Quando eu entrei na igreja, o apóstolo falou para mim, isso eu nunca vou esquecer, ele falava assim, ande com águias, não ande com as galinhas que te puxam para baixo. Voe, se espelhe nas águias, olhe para as pessoas que te inspiram e procure ir atrás delas. Eliseu não desgrudou de Elias até receber a capa dele. Quando ele recebeu a capa de Elias, ele pegou o quê? A porção dobrada. Josué não largou do pé de Moisés. E ele herdou a terra prometida. Queridas, gruda. Ruth não largou de Noemi. Falou, eu vou, onde você for, eu vou. Fidelidade é uma coisa tão tremenda, né? Tão maravilhosa. Então, é tão louvável entre as pessoas e para Deus. Pessoas fiéis, pessoas que estão ali junto, aconteça o que acontecer, né? Mas, querido, se a pessoa está te levando para baixo, se a pessoa está te levando, cuidado, saiba selecionar as suas amizades. Amém? Esses teus amigos estão te levando ou estão te afundando, né? Outra coisa, essa menina, ela não se esqueceu do seu Deus, já falei sobre isso aqui. Ela não se esqueceu das suas raízes, do poder. Ah, quem dera se o Senhor estivesse em Israel. Ah, quem dera, porque ali tem um profeta. Ela não se esqueceu, ela tinha fé. Ela sabia que o Deus dela curava, fazia o impossível. Ela tinha ouvido dos seus pais que o Deus dela abriu o Mar Vermelho, que o Deus dela deu força para o exército de Davi conquistar e avançar. Ela sabia que o Deus dela era poderoso, extremamente. Pode ser que essa menina tenha vivido algum milagre na vida dela, a gente não sabe. Mas só de ouvir falar, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, uma menina, gente, uma menina que ouviu, uma menina que recebeu, ela não esqueceu daquilo. Amém, queridos? Então, não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça das coisas sobrenaturais que Deus fez na sua vida, porque na hora da angústia você vai precisar lembrar delas. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque nós vamos passar ainda por muita luta. Se você ler a palavra de Deus, nós estamos vivendo os tempos do fim. Coisas piores vão acontecer, mas para quem está com Jesus, não. Para quem está com Jesus, vai passar por sobre as águas. Nós temos promessa de Deus nisso. Então, quando vierem os maus tempos,
tempos, os maus momentos, as perseguições, as dores, sabe o que vai acontecer, querido? Você vai passar por sobre as águas, porque você vai estar firmado em Jesus. Não, o Deus que me tirou das trevas, o Deus que me deu o livramento numa enfermidade, o Deus que me tirou de uma situação financeira difícil, de uma falência, de uma dor, Deus vai me dar vitória na situação. O mesmo Deus que mudou a minha vida, que me curou, que me restaurou, que mudou o meu temperamento, a minha condição, Ele vai fazer. E não é só para você, queridos. Deus, o que essa menina nos ensina é que ela não estava buscando para ela. Ela não buscou a cura para ela. Que nem Ana. Ana queria um filho para ela. Não, essa menina, ela falou do Senhor para um inimigo dela, para o algoz dela. Meu Deus do céu, né? Então, muitas vezes, que Deus tira você de lugares confortáveis, de lugar onde você está bem, está tranquilo, e te leva para um lugar de dificuldade. Troca você de trabalho, troca você de igreja, troca você de cidade. Não é é porque Deus tem algo para você ali, algo diferente para você ali. Deus quer te usar ali. Às vezes Deus coloca uma pessoa bem difícil no teu caminho. Não é para você ficar com raiva dela, ou para você querer, ai meu Deus, me livra dessa pessoa. Não, é para você falar do amor de Jesus para essa pessoa. Para você ganhar essa pessoa para Cristo, para que ela seja transformada. Então não fique aborrecida, porque muitas vezes Deus vai tirar você de certos lugares e colocar você em outros, para você ser luz, porque o propósito de Deus está na tua vida. Amém? Pensa nisso, queridas. Não fica aí se lamuriando. Por que Deus me trouxe para esse emprego? Por que Deus me trouxe para esse lugar? Por que Deus me trouxe para cá, para lá? Não. Seja bênção. Aonde você está, opte por ser bênção. Amém? Ela rejeitou a vingança. Amém? Ela não deixou aquela mágoa tomar conta do seu coração. Ela não se vingou. Ela tinha todos os motivos para se vingar daquele homem. Todos, e mais um pouco, né? Ela podia pensar assim, tomara que morra, pegou lepra, ai, tomara que morra, assim, quem sabe eu consigo fugir daqui, né? Mas não, ela optou pelo amor. Queridas, é difícil a gente perdoar quem nos magoou. É muito difícil, mas com o Espírito Santo a gente consegue. Eu digo isso porque eu vivi isso, uma dor profunda, uma mágoa profunda, que eu consegui olhar nos olhos das pessoas que me magoaram e sentir amor por elas. Isso só o Espírito Santo pode nos mudar. Trouxe as pessoas até na minha casa, conviveram comigo, né? Então, assim, é só o Espírito. Não é que eu sou melhor que ninguém, de jeito nenhum, porque eu queria matar essas pessoas. Eu lembro que eu dormia e ficava assim, eu sonhava que eu estava matando a pessoa, né? Aí eu acordava, ai, não terminei de matar, preciso dormir de novo para acabar de matar. Porque no sonho, era sério, é engraçado, mas era sério. Porque a gente se sente traída, apunhalada pelas costas, enfim, se sente rejeitada, é horrível o sentimento da traição. Mas até que um dia eu tive um encontro com Jesus verdadeiro, e o Espírito Santo de Deus me transformou. Até que o dia que eu encontrei, olhei nos olhos, abracei, é como se nunca nada tivesse acontecido. Eu falo das coisas que passaram para dar testemunho, que eu não sinto mais nada. Glória a Deus por isso. Amém, queridas? Então você precisa rejeitar isso também em você. Romanos, capítulo, eu quero ler com vocês isso aqui, está lá em Romanos, capítulo... Vou tirar o Romanos da minha Bíblia. Está aqui. Romanos capítulo 12 diz assim: versículo 17: a ninguém tornais mal por mal, ou seja, não se vinguem, a ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, seja honesto. Porque às vezes alguém está te fazendo mal, não é por culpa dele, é porque ele é uma pessoa amargurada. Você já pensou nisso? Que as pessoas às vezes são chatas, te tratam mal, porque elas estão mal resolvidas, elas sofreram alguma coisa, né? Elas têm algum problema na vida delas, por isso que elas te tratam mal. Gente, você quer aprender psicologia? Vem na Bíblia. Busca inspiração do Espírito Santo.
Você vai aprender, a psicologia está aqui. Como lidar com o ser humano, porque foi ele que te criou, ele que te formou, ele conhece os teus pensamentos, ele conhece a tua mente, ele conhece tudo em você. Tudo, exatamente tudo. Ele conhece todos os seres humanos. Então, se ele fala para nós, não torneis o mal por não se vingue, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ou seja, antes de você se vingar de alguém, pensa no prejuízo que você pode causar, não só para a pessoa, mas para a família dela. Pensa nisso. E é para você também, porque você vai continuar carregando mágoa. A vingança nunca vai te fazer trazer bem, vai fazer benefício para você. Nunca, jamais. Esquece disso. Só enfermidade na alma. Se for possível, versículo 18, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tenha paz. Deixa para lá. Você já parou para pensar que você poderia fazer mal para alguém também? Que você também poderia trair, que você também poderia perseguir alguém? Você é ser humano, você é melhor que ninguém. Põe você aí no meio de um deserto passando fome. Primeira pessoa que aparecer, primeira alma que aparecer na tua frente, você vai matar para comer. O pessoal que caiu lá nos Andes, naquele avião, não comeram pessoas que estavam com fome? Quando a gente está com fome, a gente faz atrocidades, queridos. A Bíblia está recheada dessas histórias no Velho Testamento de mulheres que comiam seus filhos, porque a fome era tanta que elas falavam, quem que nós vamos comer primeiro, esse ou aquele? A Bíblia conta essa história. Mas por que as pessoas faziam isso? Porque se afastaram de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a miséria vem. A miséria vem, a loucura vem junto, e a fome, tudo. Então, olha só, 19, aí ele vai mais fundo. Primeiro ele fala, não torna mal por mal. Agora ele fala claramente, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, dá lugar, deixa a ira embora, deixa a ira embora. Esquece a raiva, a ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. É Deus que vai se vingar por você, não é você que tem que se vingar dos outros. Amém? Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Uia! Você é capaz de dar de comer para o teu inimigo? Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Foi o que essa menina fez com o dono dela. Ela é o patrão, né? Porque ela não é escrava de ninguém, ela é escrava de Cristo. Aleluia. A sua mente não pode ser escrava de situações, de pessoas. Muitas vezes nós estamos escravizadas com uma pessoa, com um marido, com um chefe, com um pastor, com uma amiga, escravizadas com um filho. E são essas pessoas que nos dominam, que dominam a nossa mente, o nosso futuro. Ai, para onde eu vou? O que o fulano vai pensar? Não, a tua vida não depende de ninguém. A tua vida depende do Senhor Jesus. É lógico que as casadas têm que ser submissas assim, aos seus maridos. Mas você não pode ser escrava do seu marido. Você tem que ser serva do Deus Altíssimo. Você tem que obedecer ao Senhor. Você não vai, porque o teu marido está te mandando matar, você não vai fazer isso. Porque você primeiramente é serva do Senhor Jesus. Teu marido está te obrigando a fazer coisas humilhantes, você não é obrigado a fazer, porque você não é escrava dele. Amém? A Bíblia fala, nos ensina assim, que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos como eles são submissos a Cristo. Então, se o teu marido te obriga a fazer alguma coisa que é contra a palavra de Deus, você não tem que ser submissa nesse momento, não. Amém, queridos? Amém. Mas se o teu marido que está à frente, está falando coisas que estão de acordo com a palavra, mesmo se ele seja um incrédulo ainda, se ele está fazendo de acordo com a palavra de Deus, você o honre. Amém? Então, é melhor não casar do que, né, casar. E por isso que a gente tem que pensar bem antes de casar. Tem muitas pessoas que, as jovens, hoje, vou casar, amanhã separa, depois arruma outro. Confusão que você está arrumando para a sua vida. Outra, ela cria no poder de Deus. Essa menina, ela era crente, de verdade. Amém? Então, lá existe um Deus que cura, ela falou, né? Ela não deixou de crer. Amém, querido? Não deixe a tua luta te afastar de Deus. Não permita que os tempos difíceis na tua vida te afastem da comunhão com Deus, da comunhão com o corpo de Cristo. Estar em comunhão com o corpo de Cristo é importante, querido. Isso é muito importante. Isso renova a nossa fé.
Tem pessoas que vão na igreja, mas elas entram e saem, não querem comunhão, não querem conversa, não querem nada. Eu vou lá só para assistir. Pessoas egoístas, desculpa, mas são pessoas egoístas. Elas não assistem a palavra e vão embora. Não tem comunhão, não pede oração, não compartilha a sua vida. É lógico que você não vai compartilhar a sua vida com qualquer pessoa que você vê pela frente lá na igreja, porque tá cheio de lobo ali, vestido de ovelha também, né? Veja, procure entrar, observar, participe de alguma coisa, de algum ministério, esteja envolvida, conheça as pessoas. Se submeta ao discipulado. Isso, as autoridades. Seja submissa realmente aos líderes que te comandam. E aí você vai começar a discernir quais são as pessoas que você pode trazer para dentro da sua casa, que você pode ter comunhão, que você pode compartilhar os teus problemas, as tuas lutas. A nossa vida é um aprendizado, queridos. Então, não permita que esses tempos difíceis te afastem da comunhão com Deus. Muitas vezes a gente se afasta da igreja porque está vivendo uma situação difícil. Eu conheço muita gente que faz isso. Eu não estou indo porque eu estou vivendo uma luta na minha casa, não dá para ir para a igreja. Como assim? É nessa hora que você tem que ir para a igreja. É nesta hora que você não pode largar. Eu não consigo adorar nem louvar. Vai estar fazendo o que dentro de casa? Você está vendo internet, está vendo televisão, está vendo abobrinha? Para, você tem que ir para a igreja, o teu lugar é na comunhão, é buscar o Senhor, amém, querido? Outra coisa, essa menina era otimista, ela não deixou aquilo tudo abaixar, a crença, a fé, ela sempre pensava no melhor, ela desejou o melhor para este homem, amém, queridos? Não fica reclamando das coisas que você está vivendo, pensa sempre no melhor. Sabe aquela história de transformar o limão numa limonada, né? Toma esse limão com água aí, vamos embora, vamos que vamos. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Começa a olhar o lado bom das coisas. Para de olhar para tudo como se fosse a pior coisa da tua vida, a cruz que você tem que carregar. Para com isso, Jesus já carregou a cruz com você. Sabe qual é a cruz que você tem que carregar? É você mesmo. É a tua mágoa, a tua amargura, o teu ressentimento, o teu ódio, a tua ira. Isso tudo é cruz que você tem que jogar. Falar assim, eu não quero isso. Amém? Ela é uma menina abençoadora, por isso que ela era abençoada. Por isso que ela foi para Deus conhece teu coração. E ele colocou essa menina na casa da esposa do comandante. Era uma casa chique, bonita, eles eram ricos, enfim, né? Então, ele deu o melhor para essa menina. Então, essa menina, ela era abençoadora. Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa prosperará. Quem dá de beber será descedentado. Você quer ser próspero? Ajude os outros. Para de ser muquirana. Para de ser sovina. De ser mão de vaca. Comece a liberar, comece a abençoar, comece a distribuir. Porque aquele que dá aos pobres, a palavra de Deus diz, empresta para Deus. E quando você empresta, você não está dando para Deus, você está emprestando. Você já parou para pensar nesse texto? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E quando você empresta, ele te devolve, porque Deus é fiel. Ele não é que nem a gente, que às vezes pede emprestado e não devolve. Ele não é caloteiro, 171. O Senhor, ele vai te devolver. E sabe como é que ele devolve? Duplicado. Sacudido e transbordante. Então, você quer ser próspero? Você quer ser uma pessoa abençoada? Seja abençoadora. Não deseje o mal para os seus inimigos, para o seu pior inimigo. Não deseje o mal, sempre o bem. Leve uma palavra de esperança, de cura para ele. Porque tem gente que fala assim, tá vendo lá o fulano? Tá morrendo. Por quê? Porque ele desejou o meu mal. A Bíblia fala que vai amaldiçoar quem se quer amaldiçoar. Olha lá, tá sendo amaldiçoado. Para com isso! Isso aí é feitiçaria gospel. Tá barrado em nome de Jesus. Se o teu inimigo está lá morrendo, está lá passando mal, vai lá e leva uma palavra de esperança, de cura, de salvação para a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Quem retém não vai prosperar. Se você ficar retendo mágoa, você nunca vai ser uma pessoa feliz. Você quer ser feliz? Se liberta disso tudo, em nome de Jesus. E por último, é o que fecha tudo isso. É o motivo de tudo e dessa menina ser uma menina tão maravilhosa, tão bondosa, tão abençoadora, tão linda por dentro. Ela era uma criança. Ela era uma criança. E quando eu comecei a ler isso tudo, as coisas vão vindo, você vai pesquisando e tal, e no fim o Espírito Santo falou para mim,
ela era uma criança. Mateus 19:14. Jesus, ele fala o quê? Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Salmo 8:2. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Da boca dos pequeninos você tirou louvor para destruir o inimigo. É isso que diz esse salmo. Se você não tiver um coração de criança, você não vai conseguir ser assim. A criança acredita no seu pai e na sua mãe. A criança, ela sabe que o pai e a mãe sempre vão estar ali para prover as necessidades dela. Ela sabe que se ela fizer cocô, o papai vai lá limpar, a mamãe vai lá limpar. Se ela fizer, já vão dar uma madeira para ela. A criança sabe que quando o pai promete, olha, amanhã nós vamos para o parque. A criança não dorme a noite anterior, só esperando o parque. O papai falou, ele vai cumprir. Eu era assim. Eu não dormia, nós vamos pra praia, porque eu amo praia, né, desde criança. A gente vai pra praia. Eu nem dormia, porque eu sabia que no dia seguinte meu pai ia me levar pra praia. Então a criança acredita no seu Deus. A criança não guarda mágoa. Ela se resolve ali. Eu lembro que meus filhos, menino, né, eles tinham os amiguinhos, eles brigavam, um soco na cara do outro, daqui a pouco eles estavam abraçados, saíam brincando. Era assim. Né, briga, porque o homem é assim, meninas, às vezes eu ouço umas piadas assim, né, a diferença do homem e da mulher. O homem, quando encontra um amigo, fala, esse cachorrão aqui, não sei o que lá, é um cavalão e tal, olha como ele é feio, né, é um cara legal, né, aí o cara vai embora, um fala pro outro, pô, cara é gente boa pra caramba, não sei o que. A mulher não, oi querida, ai amiga, como você tá linda, vira as costas, nossa, que horrorosa, você viu como ela engordou, você viu o cabelo dela? Não é? Mulher que não teme a Deus. Mulher que não é cheia do Espírito Santo. No mundo é assim. Não é? No mundo é assim. Então, amadas, eu lembro que meus filhos, eles brincavam com os amigos, brigavam, um socava a cara do outro e tal. Mas daqui a pouco tava lá, se divertindo até hoje, né? Fala, briga, não sei o quê, depois tá abraçando, beijando, tá tudo bem. Criança é assim. A criança ama. De verdade. A criança fala as verdades na sua cara. Sim. Né? E cuidado quando você vai falar alguma coisa com uma criança. Ela conta tudo. Eu tenho uma netinha que está com 2 anos, aprendeu a falar, né? Aí eu brinco, porque ela conta tudo. Tudo que ela recebe, ela sai falando, né? Eu falei, aprendeu a ser futriqueira, né, menina? Que ela chega para os pais e fala, a vovó fez isso, a vovó fez aquilo. Né? Entrega tudo. É uma coisa linda. Então, assim... a gente tem que aprender a ser como criança. Criança é verdadeira. É verdadeira. Não guarda ressentimento, mágoa, tá sempre limpa, ajuda, divide. Vocês já viram um filme que está na internet? Que testaram crianças, então colocaram 2 pratos cobertos na frente delas e as duas, sempre de parzinho, né? Crianças em par. E aí 2 pratos cobertos. E aí eles tiraram. Então, uma só tinha um sanduíche, a outra não. Aí o que eles todos partiram o sanduíche e deram para aquela que não tinha. Olha que lindo. Coração de uma criança, né? Então, pesquisaram várias crianças, experiências, e eles filmaram. É lindo esse vídeo. Então, mostra o coração de uma criança. Então, queridas, se você não se comportar como uma criança, você não vai entrar no reino do céu. A criança, ela acredita, ela não guarda rancor. Ela perdoa fácil. Ela é pura. Ela é humilde. Ela não retém nada. A criança gosta de dividir. Então, queridas, que eu deixo para vocês, né, de mensagem hoje. Aprenda a ser como uma criança. Aprenda a repartir como uma criança. E isso você só vai conseguir através do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Isso aqui, o que eu tô falando para vocês, não é um curso de autoajuda. Eu não sou pastora coach, que quer ensinar você como lidar com situações. Eu tô te falando aqui a palavra. O melhor coach que existe está aqui. É a palavra. É daqui que saíram as leis. Daqui que saíram saiu a psicologia, a medicina. Aqui tem cura para todo tipo de problema da sua vida. E o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele é aquele que te consola, Ele é o teu amigo, é Ele que está aqui hoje conosco. Jesus está à direita de Deus Pai.
Mas o Espírito dele está conosco hoje. As pessoas falam, eu queria tanto ter visto Jesus, ter andado com Jesus. Você anda com ele aqui na terra. E eu digo mais, você tem sido cristão de verdade? Você tem sido como essa menina? Você tem sido bênção na vida das pessoas que te perseguem, te ofendem, te oprimem? Temos que aprender isso. Amém? Criança é assim. Eu acho lindo quando eu vejo uma criança, quando o pai e a mãe corrigem, né? Eu lembro quando eu corrigia meus filhos, e às vezes eu dava umas palmadas, punha de castigo, daí eles vinham assim, mamãe, eu te amo. Ai, meu Deus, aquilo quebrava o meu coração. Né? Quebra o coração da gente, porque a gente tá lá batendo, sendo má, cruel, dando surra, e eles falam, mamãe, eu te amo. Ai, meu Deus, eu também te amo, é por isso que eu tô te corrigindo. Então, criança é assim. Criança não tem maldade no coração. Vamos aprender a ser assim. Na hora que você for disciplinado pelo seu pastor, na hora que você levar uma bronca do seu chefe, ame, continue acreditando, continue orando, intercedendo por ele. A tua cura só vai vir quando você começar a orar. E é o último versículo, eu prometo que eu vou ler para vocês. Mateus, palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do 43. Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ele faz com que seu sol se levante sobre os maus e os bons, e envia a chuva sobre os justos e os injustos. Ou seja, a bondade de Deus está para todos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Se você ama teu filho, que recompensa você vai ter? Né? Agora, não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? Que as pessoas más que te perseguem, também amam as suas famílias, dão a vida pelas suas famílias, né? Que recompensa vai ter nisso? Agora, se saudardes os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Os gentios também, as pessoas que não têm Deus, acolhem as pessoas em casa, fazem festa com os amigos, né? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito é o vosso Pai que está no céu. Está querendo a perfeição? Ame os vossos inimigos. Ore por aqueles que vos perseguem. Ore. Queridos, eu vou dizer, quando eu fui traída, eu não conseguia falar um nome, pronunciar o nome da pessoa. E eu aprendi que eu tinha que orar, né? Então eu comecei a orar, mas eu não falava o nome. Senhor, abençoa fulano lá, o senhor sabe quem é. O senhor sabe lá quem é, o senhor sabe. Abençoa Jesus, amém. Orava, né? Ficava horas na presença de Deus, tal. Então, quando eu falava, então, Senhor, agora abençoa lá a pessoa, o senhor sabe quem é, amém. Aí eu fui, de tanto persistir em orar, eu comecei a liberar. Até o momento que eu consegui falar a palavra dela e comecei a orar realmente. Então, querido, ser cristão é isso, é você orar pelos teus inimigos. Amar os teus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Essa é a lição que essa menina nos deixou. Amém, queridas? Vamos orar. Que teu coração seja hoje limpo de toda mágoa, de todo ressentimento.